Olá, seja muito bem-vinda ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado federal Rogério Correia. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Letícia. É um prazer, viu? E mais uma vez aqui no Café com Política, que eu costumo dizer que eu inaugurei esse aqui, acho que fui o primeiro entrevistado do Café com Política, que tem dado muito certo. Parabéns aí pelo trabalho. Deputado, eu queria começar perguntando para o senhor, a gente tem visto toda uma negociação em torno das tarifas que o presidente americano Donald Trump fez para o Brasil. Como que o senhor viu toda essa situação? Bem, é lamentável, né? A cada semana o Trump coloca uma surpresa e agora esta veio para o Brasil. E além de ser 50% tarifa, que é muito caro, é alto, isso aumenta preços, isso atrapalha a economia, não só aqui como lá. Os Estados Unidos depende de muita coisa que a gente exporta para lá. Por exemplo, o suco de laranja, quase tudo comprado daqui, café, são gêneros que eles levam para lá com um preço mais barato e que, evidentemente, taxando 50% vai dar inflação nos Estados Unidos e atrapalhar a economia. Então vamos ver até onde ele estica essa corda. E o Brasil também precisa dos Estados Unidos e faz uma relação de comércio, embora seja mais hoje lucrativo, vamos dizer assim, para os Estados Unidos do que para o Brasil. Então nós estranhamos o processo econômico disso, porque não há, nesta questão de reciprocidade, uma vantagem para o Brasil. Então por que essa retaliação? Por conta do BRICS, da posição ali do presidente, o senhor acha que pode ter alguma interferência? São as duas questões. A questão do BRICS, porque realmente o Brasil assume agora a presidência do BRICS e o presidente Lula tem uma liderança muito grande nesse grupo. E esse grupo ele tem hoje 40% da economia mundial. Quase 50% da população do mundo já está nos BRICS. Então ele é um bloco importante. Hoje não existe mais uma hegemonia absoluta de um único país. Os Estados Unidos já perdeu essa possibilidade de ser um único país a representar o mundo como um todo. Então o Trump não pode querer barrar articulações que existem entre outros países que não são contra os Estados Unidos, mas que são comércios que podem fazer através de blocos ou através também de contatos bilaterais. Portanto, isso faz parte hoje da economia e da geopolítica internacional. Já não pode os Estados Unidos achar que é o império que a tudo domina. E eu acho que o Trump não consegue compreender essa nova fase, o que é muito ruim para o mundo como um todo. Qual agora, deve ser a posição do governo? Agora, só antes de passar para o que o governo vai fazer agora, acho que tem algo importante, Letícia, que é a questão também ideológica. E aí ele vincula isso à questão do Bolsonaro, imagina. Ele se intrometer na política interna e no Supremo Tribunal Federal, é isso que a gente fica admirado. Como que ele quer interferir para que a justiça brasileira, que tem independência em relação ao governo, é um poder independente, como que o Supremo Tribunal Federal pode anistiar o Bolsonaro por imposição do Trump? Ora, isso a gente que acompanhou aqui sabe que houve uma tentativa de golpe. Simplesmente nós vamos deixar isso para lá, para que se costure outros golpes, que aliás é o que o bolsonarismo faz, a extrema-direita trabalha com essa visão golpista, e continua trabalhando, é uma estratégia permanente do golpismo. Então essa intromissão ela é completamente inaceitável. Foi isso que o presidente Lula fez. Do ponto de vista econômico, o governo nós já aprovamos no Senado e na Câmara, no Congresso Nacional, uma lei sobre reciprocidade. Foi lá no início, quando o Trump taxou o mundo inteiro, nós aprovamos essa política de reciprocidade, que dá ao Brasil condições de também, se for o caso, taxar os Estados Unidos e ter a mesma política que eles estão tendo conosco. Essa lei foi aprovada e precisa de regulamentação. Esta regulamentação sai amanhã, terça-feira. Portanto, nós vamos ter a resposta do governo de maneira mais concreta. E eu estou chamando para quarta-feira, estou como presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, uma ampla reunião com o Ministério do Comércio e Indústria, com o Itamaraty, mas também com setores que podem ficar prejudicados com esse tarifaço, para a gente fazer um balanço e ver as perspectivas do Brasil. Mas, com certeza, se o Trump não recua, o Brasil terá que dar uma resposta também tarifando eles. Como disse o presidente Lula, taxa cá, taxa lá, taxa cá, taxa lá. É ruim para ambos os países, mas é bom também o Brasil não abaixar a cabeça
e permitir, né, que os Estados Unidos tenham essa intromissão na política interna brasileira. E como que o senhor viu os vídeos do deputado do Eduardo Bolsonaro em relação a essa questão das tarifas, desse posicionamento do presidente americano? Eu cheguei a pensar que era um fake news, até falei com o pessoal da comunicação, olha, ele está tão ofensivo ali, com tantas ameaças, que eu achei que era fake news. Chegar a levantar a possibilidade até de que bomba atômica seja julgada no Brasil porque os Estados Unidos agiu assim na Segunda Guerra Mundial com o Japão é um negócio assustador, como se nós tivéssemos que ceder os Estados Unidos com ameaça, inclusive de bomba atômica, de guerra. É algo que demonstra mesmo o que o bolsonarismo é do ponto de vista político e ideológico. Também para quem receitava cloroquina para tratar a Covid, né? Quem fala que a Terra é plana e não é redonda, com esses conceitos radicais ultrapassados, não é de se estranhar, mas eu achei realmente que era fake news do Eduardo Bolsonaro e acho que ele, mais Jair Bolsonaro, e por isso nós pedimos que o caso Jair Bolsonaro seja vigiado. Aliás, a Procuradoria-Geral da República, nessa segunda-feira, já vai fazer o parecer final, provavelmente condenando o Bolsonaro e já indicando a prisão. E é preciso vigiá-lo, porque acho que aí tem uma tentativa de fuga explícita via Embaixada dos Estados Unidos. Não é à toa esse movimento do Trump. Então é preciso que o Supremo Tribunal Federal, eu já representei isso, fique de olho. Se for o caso, coloca uma tornozeleira, não deixa aproximar da embaixada, porque ele vai tentar fugir. Quando o senhor fala vigiar, seria uma medida desse tipo, uma tornozeleira ou prisão? Ou prisão preventiva, ou não deixar se aproximar da embaixada, que a Polícia Federal fique avisada, e nem sair de Brasília para ir para uma fronteira sem autorização judicial, sem saber o paradeiro. Eu acho que essas medidas têm que ser tomadas, porque o plano de fuga me parece óbvio. E a rota é os Estados Unidos, que pode ser via a Carla Zambelli fez, que saiu lá pela fronteira, se eu não me engano, do Peru, não sei, por ali, por um desses países, e de lá ela foi para os Estados Unidos para depois ir para a Itália. Está lá foragida até hoje. O Eduardo Bolsonaro saiu como deputado e por lá ficou e não voltou. E o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, está óbvio que a pretensão dele é de fuga, ele já disse que não aguenta prisão. Do ponto de vista até de vida, ele falou. Enfim, eu acho que a fuga dele está anunciada, o Supremo tem que estar de olho. O senhor acha que esse caso da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli, ela está foragida, isso atrapalha a imagem ali da Câmara dos Deputados? Eu acho que atrapalha porque não age rápido, né? O presidente acaba ficando pressionado pela extrema-direita. E essa pressão deles faz com que a Câmara não haja como deveria. Uma pessoa que está sendo investigada pela justiça brasileira e foge, ela teria que já ter sido cassada do mandato dela e não apenas ela própria pedir licença do mandato e ficar na Europa, né? É certo que ela não está recebendo a verba, mas ela tem um suplente que está recebendo toda essa verba, o gabinete, ela deixa ainda os seus servidores no gabinete desse deputado. Então, evidentemente que ela deveria já ter sido cassada. O próprio Eduardo Bolsonaro, né, já passou o prazo da licença. O senhor acha que falta um posicionamento mais forte, enfático ali do presidente da Câmara, nesse sentido? Falta um posicionamento enfático não só do presidente da Câmara, mas do Centrão. Eu queria até fazer uma abordagem política disso. Eu vi até de se estranhar um editorial hoje do jornal O Estadão, Estado de São Paulo, que é um jornal que tem uma ideologia, uma política mais à direita. Mas eles chamam a atenção do próprio Centrão, como que o Centrão ainda está amarrado no bolsonarismo. A direita, se tem um viés democrático, não é possível que ela continue subordinada aos interesses da ultradireita no Brasil. Isso não acontece na Europa mais. Quando tem que se fazer governo de coalizão, a direita não faz com a extrema-direita por causa do fascismo, do nazismo que ocorreu na Europa naqueles tempos e pelo radicalismo deles. Eles fazem composições com outros setores, mas não faz com a extrema-direita. Aqui, o Centrão, que na verdade é a direita, fica amarrado aos interesses da extrema-direita e ao bolsonarismo. Uma figura como o Bolsonaro é uma figura escrota, né, para dizer o mínimo dele e do que ele significou para o nosso país.
Então a direita não se desamarra do bolsonarismo. E agora eles fazem isso como se tivesse ali urubu esperando a carniça. O Bolsonaro é a carniça. Ele tem ainda votos. Então fica a direita especulando para quem Bolsonaro vai acenar. E Bolsonaro vai dominando a cena política, inclusive na Câmara. Aquela votação que eles fizeram, de 316 votos a favor da revogação do IOF, foi estranha. Mostrou um servilismo da direita à extrema-direita. Mas o pior foi a votação quando eles tentaram absorver o delegado e deputado Ramagem pelos crimes cometidos de tentativa de golpe no 8 de janeiro, onde ele nem era deputado, ele era diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que naquela época articulou muito da questão golpista no Brasil. E ele era um dos chefes disso, conforme diz o Supremo Tribunal Federal, a PGR, etc. Eles absorveram o Ramagem e, numa votação, suspendendo a ação do Ramagem e levaria ainda a suspensão da ação do Bolsonaro. E o Centrão votou com isso, ou seja, votou contra o processo democrático. Claro que o Supremo não permitiu que isso acontecesse e revogou aquela decisão. Mas olha onde chega a direita e a sua aproximação com a extrema-direita. Então não há nem garantia de um sistema democrático quando a extrema-direita consegue hegemonizar a política da direita no Brasil. Eu acho que isso tem a ver, né, com o que você tinha perguntado desta relação que eu acho promíscua entre a direita e a extrema-direita no Brasil. Deputada, a gente já está chegando próximo ali do período de recesso parlamentar e a gente tem visto um Congresso um pouco mais lento em relação às pautas. Primeiro eu queria te perguntar, como que fica a questão ali do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é uma das grandes apostas desse governo? Bem, então vamos falar de algumas coisas boas, né? Essa nós estamos esperando votar essa semana. Vai ter apoio? Vai ter apoio. O ex-presidente Arthur Lira, que é o relator, já apresentou a proposta e ela será votada na comissão. A comissão é presidida pelo deputado Rubem Júnior, que é do PT do Maranhão. O Rubem Júnior já anunciou para a nossa bancada que o parecer do Arthur Lira ele está concernente com os princípios que o presidente Lula enviou para a isenção do imposto de renda. E até estendeu a faixa. Nós temos isenção até R$5.000 e de 5 a 7 mil haveria aí uma transição onde as pessoas pagariam também menos imposto. Ele ampliou para 7.350. Então, de 5 a 7.350, também as pessoas terão um pagamento a menos do imposto de renda. E vão pagar a mais, e isso o Arthur Lira não modificou, os que recebem acima de 50 mil por mês, principalmente quem recebe acima de R$100.000 por mês, que vai pagar 10%. 10% é o complemento. Se ele já paga 8, ele paga mais 2. Se ele não paga nada, ele paga 10. Não é nada exorbitante, mas é fazer justiça. E estes que pagam, que vão pagar esse valor a mais, que são, eu esqueci o número de pessoas, mas é pouca, vai conseguir fazer com que mais 15 milhões ou fiquem isentos ou paguem menos impostos. Então, a justiça social importante vota essa semana. Na comissão, tanto na comissão quanto também no plenário. O presidente Hugo Mota deve colocar essa semana em plenário. A outra, que é a questão da renúncia fiscal ou isenção fiscal, que são dados através de leis que protegem alguns setores que fazem lobby na Câmara, essa vai ficar para agosto. Mas nós temos avançado ela bem na Comissão de Finanças e Tributação, já foi votado o regime de urgência. Eu penso que para agosto a gente consegue votar na Câmara para ir ao Senado. Essa questão do imposto de renda, a gente tem visto uma relação até então conflituosa entre governo, Congresso. O senhor acha que isso pode atrapalhar essas pautas? Não no sentido de aprovar, mas para poder colocar aqueles famosos jabutis, de aumentar a isenção, e a gente vê porque esse governo está com uma questão fiscal. Eu acho que do jeito que ficou o relatório do Arthur Lira, é completamente satisfatório, de acordo com o que nós vamos arrecadar para a faixa acima para compensar esses 5 mil. Não tem temor de alguma surpresa, surgir alguma emenda? Não, acho que não, porque já foi um parecer do Arthur Lira e eu acho que teve aí muita pressão também da discussão que o Partido dos Trabalhadores colocou na sociedade, né? Que é taxar os muito ricos e fazer justiça social. Então eles ficam reclamando, o PT está fazendo nós contra eles. Não é verdade. O que a gente quer é fazer justiça tributária.
a única forma de fazer justiça social é fazer justiça tributária, porque o restante que eles pedem para que seja feito o que eles chamam de cortes é o quê? Retirar da saúde, retirar da educação, desvincular o salário mínimo do salário do aposentado. Isso realmente levaria aos que os mais pobres pagassem a conta e não os mais ricos. Então nós colocamos isso explicitamente como uma campanha nacional e acho que está surtindo efeito. O senhor vê uma dificuldade em base desse governo Lula realmente ali no Congresso? Porque muitas pessoas falam, não tem base esse governo. Qual que é a crítica que o senhor faz em relação a essa base do governo? Tem muita diferença política com esses setores. Então, nós temos lá uma bancada de extrema-direita forte, ele chega a ter aí 150, às vezes até 170 deputados. A nossa base é em torno de 130 deputados, é menos que a extrema-direita, e o restante é o centrão, que é muito poderoso. O centrão tem posições mais à direita, de centro-direita para a direita. Então, essa dificuldade, ela é uma dificuldade política. Além disso, a questão de emendas parlamentares, depois que se definiu isso enquanto emendas impositivas, este valor é muito grande. Um deputado chega a ter 50 milhões para indicação de emenda na sua base. É muito dinheiro. E isso coloca esse deputado não mais, vamos dizer assim, dependente do governo, porque elas são impositivas. E o deputado acaba exigindo mais. Fala, 50 milhões para mim não está dando. E força o governo a mais. Então isso ficou um jogo de emendas que dificulta a governabilidade ainda mais. Você acha que tem como reverter essa questão das emendas ou já é uma questão colocada, difícil voltar atrás? Olha, o ministro Dino tem colocado algumas questões importantes. Eu tenho expectativa que o Supremo ainda considere essas emendas impositivas ilegais. Isso vai ser julgado ainda. Eu sou favorável. É claro, deputado, você fala isso, mas você usa as emendas. Claro, essas emendas existem, se eu não usar, minha base vai reclamar de mim muito. Mas eu, sinceramente, torço para que o Supremo Tribunal Federal acabe com essa impositividade das emendas. Não é papel do parlamentar fazer essa distribuição de emendas. Esse recurso das emendas deveria estar servindo para projetos políticos e sociais que o governo tem, ou até para aqueles municípios menores, onde o deputado, muitas vezes, com essa verba, acaba ajudando, que é recurso difícil de chegar, você pode, com estas emendas, fazer políticas de governo que cheguem a esses municípios de maneira mais sensata e mais correta, não apenas naquela base onde os deputados têm que colocar. Fora isso, eu acho que a emenda tem dado também um problema grande de corrupção que o Supremo tem denunciado. Já tem alguns deputados que foram apanhados fazendo coisa errada com as emendas. Faz uma espécie de rachadinha das emendas, prefeito fica com uma parte, deputado com outra, empresas com outra. Não é a regra, mas acontece. Então isso também leva a gente a dizer que essas emendas teriam que ter, no mínimo, uma transparência muito maior do que tem hoje. Sobre essa questão fiscal, a gente viu até uma tensão ali entre governo por conta do IOF, governo e Congresso por conta do IOF, de acusação que o governo está transformando um imposto regulatório em um imposto arrecadatório. Tem margem para esse governo fazer cortes dentro para poder, em vez de criar mais impostos? O IOF não é que está criando mais, nós demos um aumento no IOF, porque ele teve uma diminuição muito grande no final do governo Bolsonaro. Bolsonaro chegou a aumentar esse IOF e ele era muito maior do que é hoje, viu? Mesmo com esse aumento agora do IOF que foi proposto pelo presidente Lula, ele é menor do que os níveis de IOF que estavam no governo Bolsonaro. E ninguém falou que o Bolsonaro estava utilizando isso de forma equivocada. E eu lembro que uma parte, quando ele aumentou esse IOF, ele disse que era para pagar o Bolsa Família. Então era evidentemente arrecadatório. Agora, deu confusão com a gente, não é pelo caráter do imposto. Eu acho que foi exatamente pelo embate com o Centrão, que também por causa de emendas parlamentares e de concepções políticas diferentes, quis mandar um recado ao presidente Lula, que acabou tendo que entrar no Supremo. O Supremo agora está arbitrando isso. Tem jeito de fazer de outra forma? Tem, por exemplo, a questão da renúncia fiscal. Essa pode ser uma forma que o governo consiga uma arrecadação a partir daqueles que, por leis aprovadas anteriormente, não pagam imposto. Então, nós estamos pensando em fazer uma cobrança de 10% daqueles que estão isentos. Significa que ele vai continuar 90% isento, mas pelo menos 10% por enquanto, para que a gente possa complementar o orçamento. São saídas que podem ser discutidas com certeza, mas agora, para esse ano,
esta parte do IOF ela faz falta, porque não tem como o governo fazer mais cortes. Falar o governo tem que cortar de onde? Esse ano já houve um corte de 31 bilhões. O governo fez um enxugamento geral e está cumprindo a meta fiscal aprovada pelo próprio Congresso. Então, não é verdade que é um governo que eles chamam gastador. Nós estamos dentro do limite da responsabilidade fiscal que está sendo cumprida, do arcabouço fiscal que foi aprovado pelo Congresso. O governo está trabalhando nesses limites. Agora, aquém disso seria cortar na carne dos mais pobres. Então aí o governo colocou, olha, em vez de cortar na carne dos mais pobres, vamos ampliar a arrecadação para aqueles que estão isentos de pagar impostos ou pagam muito pouco, que são os milionários e os bilionários desse país. Agora, eles são poderosos, vão no Congresso Nacional, são grandes industriais, são grandes fazendeiros. Patrício, você tem uma ideia. Eles têm, o Congresso Nacional hoje, 72% ou são grandes empresários ou grandes fazendeiros. 72%. É o contrário da sociedade brasileira, que você tem 1% de rico e 99% que são pobres ou classe média. O Congresso não, o Congresso você tem 72% de ricaços. Então é muita coisa, uma representatividade equivocada, errada, né, que dá no Congresso, que é fruto muito também do modelo eleitoral que o Brasil tem, que precisa de uma reforma. O senhor falou do PL dos benefícios fiscais, que isso deve ficar para agosto. O senhor acha que aprova isso esse ano e tem apoio para isso passar, principalmente por conta dessa base, que não existe uma base ali bem fragilizada do governo? Tem, porque agora eu acho que o povo está de olho, ano que vem tem eleição, e esse negócio de que o Congresso só vota a favor dos ricos está na boca do povo. Então depois eles reclamam, está lá, Congresso inimigo do povo. Aí eles falam, olha o que o PT está fazendo. Não é o PT, mas as pessoas estão vendo. O Congresso só apoia coisa para os ricos, quando é para os pobres só corte, corte, corte. Então isso está ficando claro para a sociedade. O que leva, no meu entendimento, agora a possibilidade de aprovar o imposto de renda, a isenção até R$5.000, e vai levar a possibilidade da aprovação dessa renúncia fiscal. Está se criando um consenso dentro da Comissão de Finanças e Tributação e a gente quer apresentar uma proposta concreta para o presidente Hugo Mota, que já pautou 2 urgências. Então esse projeto já será analisado com urgência em agosto, foi o que ele me colocou. Está esperando um estudo mais detalhado e em agosto o governo envia o projeto, ele é anexado e através de um substitutivo a gente pretende aprovar isso em agosto. O senhor deve ser o relator desse projeto? O Hugo Mota já sinalizou algo nesse sentido? Não devo ser eu. Eu estou comandando a articulação e os deputados numa subcomissão dentro da Comissão de Finanças e Tributação sobre essa questão. Mas o Aguinaldo, que é também da comissão, será o relator. E ele faz parte da Comissão de Finanças e Tributação. Então, nós vamos por lá tentar influenciar no relatório do Aguinaldo, que é também de confiança do Arthur Lira, do Hugo Mota. Uma outra questão que a gente tem visto se desenhar, né, a questão lá da CPMI e do INSS. Qual que é a expectativa? Já tem, quem que é o nome que o PT defende para poder ser o relator? O Hugo, ainda não foi definido, né, quem que vai ser esse relator? Não, presidente será, ao que tudo indica, o senador Otto Alencar. Isso aí já está mais definido. A relatoria também deve ficar com o centrão da Câmara, mas o presidente Hugo Mota ainda não disse quem, mas é provável que fique. Não vai ficar com o PT, nem vai ficar com o PL. Eu vou fazer parte da comissão do PT da Câmara, é o deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, eu aqui de Minas Gerais, deputado Orlando, do PCdoB de São Paulo, e o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Nós 4 estamos, pela federação, né, responsáveis pela CPMI. Eu fui escolhido até também pelo conhecimento dessa causa, mas também pelo embate que tive na CPMI do golpe, o papel que tive lá de enfrentamento com os bolsonaristas. Então vamos para mais essa, né? E o fundamental nisso é ver onde surgiu, até onde foi o esquema. Hoje esse esquema, é bom dizer, ele foi totalmente desmantelado, não existe mais pagamento para estas entidades, enquanto não resolver, não haverá. Então o presidente Lula mandou suspender qualquer repasse e começa agora, dia 24, o pagamento já daqueles que foram fraudados. Então os aposentados vão receber esse dinheiro, o presidente Lula já determinou que isso aconteça.
E, evidentemente, nós estamos buscando, via judicial, o ressarcimento disto que estas associações e entidades retiraram do aposentado que não sabia que estava sendo descontado. Então, uma fraude que nasceu lá no governo Bolsonaro, veio se ampliando, ampliando, e quando agora no governo do Lula se percebeu, inclusive o tamanho dela, e se iniciou, portanto, todo um processo de investigação. É uma gangue que tomou conta do INSS neste quesito. Foi desmanchada, mas agora nós temos que saber, e a Polícia Federal está fazendo muito estudo, quem foram os responsáveis para que, inclusive, vão presos, né? E que seja ressarcido o dinheiro aos aposentados, que é o que o presidente Lula determinou. O senhor falou que a relatoria deve ficar com o Centrão, mas tem algum nome que o senhor defende, o PT defende que seria melhor? É bom o PT nem falar quem é. Se a gente falar quem é, o PL já não vai querer. Então é melhor a gente esperar e torcer para que seja alguém que realmente, ao invés de ficar lá dizendo, fazendo guerra política ideológica, porque quando há uma fraude dessa, ela é uma fraude que, infelizmente, ela ocupou o INSS desde muito tempo. Então você está desmantelando uma quadrilha que estava ali dentro. O que o Bolsonaro quer dizer que essa quadrilha é do Lula, mas essa quadrilha começou lá atrás, então não é um problema dizer se é de A ou de B. Tem que ver quem estava lá, essas entidades foram cadastradas por quem, para quem elas passaram esse recurso, como é que nós vamos retomar esse recurso, além de punir os responsáveis. É isso que interessa, tem que ser um relator desse. Um relator para ficar, igual eu vi o deputado Nicolas do dia dizendo, a culpa disso é do presidente Lula, querer dizer que a culpa é do Lula, de algo que vem lá de trás, para fazer guerra política, você não resolve o problema de saber de fato o que aconteceu. Então tem que ser um relator que queira realmente colocar o dedo na ferida, descobrir o que é e a gente limpar essa quadrilha que assume desde muito tempo essa fraude no INSS. Passando um pouco mais para Minas Gerais, a gente viu, esse fim de semana aconteceu a eleição do diretório do PT aqui em Minas, uma eleição que foi até adiada por conta da candidatura da Dandara, que ela recorreu e no fim das contas não participou desse processo. Como que o senhor viu todo esse dilema em torno dessa eleição do diretório do PT? O senhor acha que isso prejudica o partido, principalmente já pensando em 2026? Bem, primeiro do ponto de vista nacional, a eleição terminou sem abalos, foi uma decisão política, o presidente será o Edinho, eu inclusive apoiei o Rui Falcão, mas acho que vamos ter uma presidência do Edinho com muita sensibilidade para as questões sociais, para o Partido dos Trabalhadores, ele também é um fundador do PT, então assim como o Rui Falcão, vamos ter uma presidência e uma direção nacional à altura do Partido dos Trabalhadores. Foi um bom debate. É uma novidade, o PT elege através do voto direto de todos os filiados no Brasil que estejam em dia. Por isso é que a questão da Dandara deu depois essa confusão. Ela não estava em dia com o pagamento. Quem não estava em dia, seja quem fosse, não pôde participar sequer da eleição, não pôde votar. Então é o caso dela. Por isso é que houve essa confusão aqui em Minas Gerais, porque ela recorreu. Mas do recurso acabou então não podendo ser candidata. Aqui em Minas Gerais deve ser eleita a Leninha. Dentre os 3 candidatos que estão colocados, nós não temos resultado, mas a Leninha é a favorita. É uma renovação em Minas que eu julgo importante. O Partido dos Trabalhadores estava há muito tempo com uma corrente política mais ligada ao deputado Reginaldo Lopes e acho que já era a hora mesmo de fazer uma renovação. E a Leninha vem fazer essa renovação, principalmente numa articulação com o grupo majoritário do PT nacionalmente, que é a CNB, o grupo do presidente Lula também, Patrus Ananias, nomes importantes, né, aqui em Minas Gerais, Paulo Guedes, Odair Cunha, e uma aliança que fizemos também com setores chamados à esquerda do PT. Eu, Ana Pimentel, Padre João. Eu acho então é uma nova direção que assume agora uma nova hegemonia. Os outros participam também, porque a eleição no PT é proporcional. Então você tem a proporcionalidade, o que garante que todos estejam na direção. Mas eu acho que agora vai ter uma mudança no PT de Minas que eu acho que era importante, mais, eu diria, ideológica, mais política e que poderá, então, costurar uma unidade maior do partido. A senhora avalia que essa disputa, que foi inclusive para a justiça, fragiliza internamente o partido? Eu acho que o fato de ir para a justiça é muito ruim, né? Tem que ver até como é que vamos tratar isso, porque havia, inclusive, uma deliberação do PT Nacional que esses casos não fossem a justiça.
Você tem o regimento interno do partido, quem é deputado assina para ser deputado seus compromissos, quem para ser dirigente também, para ser filiado tem também os seus compromissos. Então você tem que acatar aquilo que são as decisões democráticas do partido. Ir à justiça é não se subordinar ao processo democrático interno, é tentar garantir por fora do partido uma decisão que não seja a decisão daqueles que representam a direção representando os filiados. Isso é grave. Isso no PT nunca tinha acontecido. Nós temos que ver como é que será o procedimento disso no interior do partido sobre essa atitude de ir à justiça. Mas não é recomendável ao PT e nem é correto que se faça. Você não pode julgar para a justiça, que tem lá outros parâmetros que não os parâmetros do Partido dos Trabalhadores. O senhor falou que... Mas mesmo na justiça é bom dizer que a deputada Dandara recorreu e perdeu na justiça. Por isso, ela não pôde ser candidata nem pelas direções do partido e nem pela justiça. O senhor falou que a eleição ali do PT, ela, independente de quem ganhar, todo mundo faz parte ali da diretoria. Então, o grupo da Dandara deve fazer parte de alguma forma do diretório. O senhor acha que isso pode prejudicar o partido, principalmente pensando em 2026, por conta dessas divergências? Não, isso ajuda, porque estarão todos dentro da direção e discutindo e debatendo. Claro que tem maiorias e minorias, mas todos contribuem com a direção política. Então isso sempre foi importante no PT. É você garantir o pluralismo de ideias lá dentro, garantir a democracia. Por isso é que é ruim, eu repito, você ir à justiça quando você tem no PT regras democráticas que definem as questões. Eu já perdi muitas vezes dentro do Partido dos Trabalhadores e nunca me rebelei para a justiça, embora, por exemplo, tivesse posições contrárias politicamente, eu diria assim, muito relevantes. Eu fui contra, por exemplo, aquele acordo que foi feito com Aécio Neves, foi conhecido como Pimentécio, né? Pimentel com Aécio. Foi algo tão estranho ao PT e foi aprovado por, se eu não me engano, 1 voto na direção estadual. Eu não recorri contra isso, embora fosse um deputado com muito voto em Belo Horizonte. É decisão do partido. Quando o partido erra, na sua opinião ele erra, você tem que, por dentro, ir discutindo para que isso seja um dia resolvido, passado a limpo, tenha outra direção. Acho que é esse o papel que a gente faz dentro de um partido político. Pensando em 2026, esse novo diretório que vai ser eleito vai definir quais vão ser as diretrizes, qual vai ser o posicionamento do partido. Em Minas Gerais, como que o senhor defende que deve ser a posição do PT em 2026, tanto ao governo de Minas, se tem que ter um candidato, se o senhor é a favor de uma aliança, e quem que poderia ser esses nomes? A predominância agora é a eleição do presidente Lula, a reeleição. Então essa deve ser a nossa visão. Então é preciso tentar costurar uma aliança que seja o mais amplo possível, dentro das concepções do governo, dentro dessa diretriz, né, de eleição do presidente Lula, e que a gente tenha condições de ter um programa para Minas Gerais que seja comum, não o programa necessariamente do PT. Nesse sentido, o presidente Lula tem apontado o senador Rodrigo Pacheco como a hipótese mais viável dessa unidade. Eu concordo com isso, eu acho que isso é quase um consenso, se não for consenso absoluto dentro do PT. O senador Rodrigo Pacheco tem condições de articular um bloco que vá, portanto, da centro-direita até a esquerda e que possibilite ter uma renovação em Minas Gerais para a gente enfrentar esse período que nós vivemos de muitas dificuldades do governo Zema, que praticamente destruiu o aparelho de Estado, a educação, a saúde, o aparato estatal mesmo, muito fragilizado. Felizmente, ele não conseguiu vender a CEMIG, nem a Copasa e nem a Codemig, mas muito por força, inclusive, da emenda constitucional, que diz que tem que ter um referendo popular se quiser vender empresa estatal, que foi da época de Itamar Franco, governador, e eu tive a honra de ser o relator dessa emenda constitucional. E ela, então, coloca a necessidade de um referendo. Por isso, até hoje, a CEMIG e a Copasa não foram vendidas, que são patrimônios muito importantes e estratégicos do Estado, né? Água, esgoto e energia. Então, isso nos deu essa vantagem. Eu acho que a gente tem condições de uma aliança ampla, retomar o papel que tem o Estado, aqui em Minas Gerais. E eu acho que o Rodrigo Pacheco tem todas as condições de fazer essa costura.
A gente até publicou uma matéria no jornal O Tempo de que o senador Rodrigo Pacheco teria sinalizado ali para o PT que numa eventual candidatura dele, o PT não faria parte ali da chapa, num vice. Isso realmente existiu? Não, ele próprio disse que não, que tem uma honra muito grande em saber que o PT vai apoiar, ele sabe da importância do Partido dos Trabalhadores. Você pegar a votação passada do Calil, a votação que ele teve, principalmente no interior, muito é fruto da presença do Partido dos Trabalhadores. Então, o PT tem uma força grande e, impulsionando junto com o Rodrigo Pacheco, nós vamos fazer, com certeza, uma boa campanha e fazer Lula ganhar em Minas. E quem ganha em Minas ganha no Brasil, a gente sabe disso. O PT seria vice em uma chapa ali? O vice ou o Senado são duas chapas, é discutir, né? Vamos ver o que é melhor, eu repito, para que o presidente Lula tenha a maior votação possível em Minas Gerais. E essas vagas para o Senado do PT, já é discutido nomes? E quem seriam esses nomes? Não há essa definição ainda, né? Eu acho que com a derrota do PT estadual para o grupo do Reginaldo, ele perde força nessa questão do Senado. Mas isso não significa também que não possa ser ele. Não sei como é que está o desejo dele para isso agora. Mas, evidentemente, você tem também nomes fora do partido e tem outros nomes do partido. A nossa prefeita, Marília Campos, por exemplo, é um excelente nome, tanto para vice como para o Senado. A prefeita Margarida Salomão, também de Juiz de Fora, é um excelente nome também. Poderia qualquer uma das duas, inclusive, disputar o governo. Agora, numa aliança mais ampla, eu acho que a composição com o Rodrigo Pacheco são dois nomes excelentes que estão colocados. Você tem ainda a ministra Macaé, a ministra de Estado, que tem uma trajetória também importante, e temos uma guerreira aí da educação, que é a Beatriz Cerqueira. É um nome muito importante, agrega uma base social fundamental, tem, portanto, expansão pelo Estado todo. Olha só, temos muitos nomes bons dentro do PT, não é falta de nome, eu acho que é a concepção mesmo da necessidade hoje de uma aliança mais ampla em Minas Gerais. Os bastidores ainda não têm uma certeza da candidatura ali do Rodrigo Pacheco para o governo do estado. Tem um plano B já do PT, ali dos partidos do campo progressista, caso ele não venha a ser candidato? Olha, eu participei com o Rodrigo Pacheco aqui em Contagem e Mariana, que ele acompanhou o presidente Lula naquela questão em Mariana da repactuação do crime, né, da Vale, do rompimento da barragem, que aliás eu sou coordenador da comissão externa, que olha a questão das barragens em Minas. E depois ele veio aqui para Contagem para fazer uma entrega de emendas parlamentares e um maquinário de um programa importante do presidente Lula. Ele foi ovacionado lá pelos prefeitos que estavam na ocasião na reunião. E eu senti o discurso dele, um discurso bem de governador. Diz que ele repetiu isso com mais ênfase ainda em Pouso Alegre. Então eu estou confiante que o Rodrigo Pacheco ele vai aceitar essa tarefa, é uma tarefa importante e com muitas chances de prosperar. Porque as candidaturas adversárias até agora, eu vou te contar, não acredito que isso vai prosperar em Minas, não. Senador Cleitinho, que vive mais de gritinho do que realmente de apresentar uma proposta para Minas, né? O outro é o Nicolas Ferreira, que agora está envolvido num monte de denúncias contra ele próprio, primo e etc., que eu acho que também passa por um desgaste do bolsonarismo da extrema-direita. Então, o nome do Zema, que também não emplaca, né? Falta carisma, e eu acho que só máquina não ganha eleição. O Calil colocou o nome dele, tem se colocado um possível candidato. E o Rodrigo Pacheco, né? Acho que são dois bons nomes, mas eu acho que o Rodrigo vai ter mais estrutura. O Calil, sem o PT, esvazia muito, né? Muito da votação dele foi isso. E também aqui em Belo Horizonte ele apostou também na canoa errada. Então, admiro muito o Calil, mas acho que o Rodrigo Pacheco consegue aglutinar mais do que o Calil aglutina. E isso é importante na política mineira. Acho que o Rodrigo aglutina muitas prefeituras, então ele é muito querido também por esse setor. Isso importa. Com uma base do PT, que é uma base mais social, eu acho que é um casamento mais perfeito do que seria ou que foi com o Calil. Estou muito na expectativa de que a gente vá para frente e possa ganhar as eleições em Minas Gerais, recolocar Minas Gerais no cenário nacional, que o nome do Rodrigo tem isso também. Uma última pergunta para o senhor. O senhor citou ali a questão da Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor disputou a Prefeitura de Belo Horizonte no último ano. Como que o senhor avalia a gestão do Álvaro Damião até então? E no segundo turno o PT apoiou ali a candidatura do Álvaro Damião e do Fuad. O PT tem sido contemplado? A candidatura do Fuad, ela teve uma
votação muito grande e muito foi em torno do chamado voto útil. Muito petista votou mesmo no primeiro turno no Fuad, com receio de que pudesse ter um segundo turno só entre a direita. Então ele acabou, já no primeiro turno, angariando a votação, que seria a votação nossa. Então era natural que nós apoiássemos no segundo turno e fizesse esse diálogo com ele. Provavelmente seria uma participação, inclusive, do próprio Partido dos Trabalhadores no seu governo. O Álvaro Damião, nós precisamos saber o rumo ainda que vai tomar do ponto de vista político e ideológico. Tem acenos para um lado, acenos para outro. Ele ir, por exemplo, em Israel, não sei fazer o quê, no momento daquele em que a Palestina era tão atacada, isso teve repercussão negativa entre os petistas, entre os nossos vereadores. Agora uma articulação com o Zema em relação a privatizações de hospitais levou a nossa bancada a votar contra. Então é preciso estreitar melhor essa relação. Por enquanto, então, o PT não está contemplado ali. Não está. Não existe ainda um debate onde o PT seja a base do governo Damião. Ele também é do União Brasil, é um partido à direita no espectro político. Mas também não existe má vontade em ajudar naquilo que for necessário. É isso que os nossos vereadores têm feito, mas nós elegemos 4 vereadores. O PT voltou a ter a predominância nos setores de esquerda na cidade. Eu acho que esse diálogo precisa ser bem feito com o Damião para saber a relação exata que nós teremos. Tem muito projeto que é importante, que depende do governo federal e que a gente está abrindo espaço. Independente de quem fosse o prefeito, nós faríamos. Mas com o Damião, eu tive com ele lá em Brasília, essa questão, por exemplo, do anel rodoviário, está sendo muito bem resolvido, ele tem uma proposta boa para o anel que nós concordamos. O aeroporto Carlos Prates, que eu ajudei muito naquilo para que se transformasse numa área pública de qualidade para a educação, que vamos ter lá 2 escolas. Para a saúde vamos ter uma UPA e também uma unidade básica de saúde. E vamos ter também áreas de moradia importante de parque. Ali é uma construção também muito coletiva no governo federal e o governo municipal. Vai precisar da gente no metrô. Então é muita coisa que depende da relação entre o governo federal e municipal, que tem ido bem. Então a gente tem disposição sim de estar ajudando o prefeito e a prefeitura, porque isso significa ajudar o povo de BH. Deputado, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, também voltar outras vezes. Eu que agradeço, Letícia, estamos aí à disposição. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais!